Fala galera, eu sou o Natan, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de teologia pra gente normal, gente comum. Teologia é para todo mundo, não é algo somente para universitários. E hoje eu quero trazer uma reflexão de um texto que fala muito ao meu coração, que diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 17, diz: Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse texto fala muito ao meu coração porque ele traz duas realidades. Ele traz o governo da morte e o nosso governo. O governo da morte é sempre uma oposição ao nosso governo. Por quê? A morte sempre vai tentar governar a sua vida. Como assim, Natan? Por quê? Porque você nasce e cresce sabendo que um dia vai morrer. Dificilmente a ideia da morte, ela escapa de você ou ela sai da sua cabeça de modo que você nunca passe uma vida inteira e nunca pense que um dia você vai morrer. Todo mundo sabe que vai nascer, vai crescer, vai ficar velho e vai morrer. Isso mostra que, de algum modo, no seu subconsciente, a morte governa. A morte reina porque você sabe que vai morrer. Agora, aqueles que recebem a abundância da graça, ou seja, aqueles que entendem o sacrifício de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus e entram nessa realidade do reino de Deus, passam a ver a morte como outra coisa. Passam a ver a morte simplesmente como um encerrar de ciclo e o início de outro. Não veem mais a morte como algo que governa e como fim, a finalidade de todo ser humano, mas passam a ver a morte como simplesmente o encerramento de um ciclo e o início de outro, que é o ciclo eterno, o ciclo que nós ansiamos, o ciclo para o qual todos fomos criados. Afinal, Eclesiastes no capítulo 3 vai dizer que Deus fez tudo ao seu tempo e colocou eternidade dentro do homem. Tem eternidade dentro de nós. Você, quer queira ou não, tem eternidade dentro de você. Talvez esse vazio que há no seu coração, esse vazio de sentido, é um vazio eterno. Por quê? Porque você não quer que a morte governe. Você não quer viver a sua vida simplesmente com a ideia de que um dia vai morrer e tudo vai acabar. Tudo que você construiu de algum modo não vai ter valido nada. Por isso que Jesus vai nos orientar a juntar para nós tesouros eternos. Tesouros que a ferrugem não corrói. Sabe, a ideia de eternidade está dentro de nós. E quando a eternidade, nós damos voz a essa ideia de eternidade que está dentro de nós, a morte para de governar. A morte para de ser o último estágio e simplesmente mais um estágio para uma outra passagem. E isso só acontece quando você, a partir do seu encontro com Jesus, você entra na realidade do reino de Deus. Quando você entra na realidade do reino de Deus, você entende que foi chamado para governar. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Sendo imagem e semelhança do Criador, Deus, que é o governador soberano do universo, o rei do universo, convida você para que você seja corregente da criação, para que você seja um co-governador da criação e reine sobre toda a terra juntamente com ele. Só que um detalhe importante é que esse reinado ele só acontece se for por meio de Jesus. Por isso que o texto termina, por meio de Jesus. O reinado verdadeiro ele acontece quando ele é por meio de Jesus. Você não vai conseguir governar nada e nem direito à sua vida se você não governar por meio de Jesus. Se Jesus não for o centro da sua vida, se Jesus não for o centro da existência, você não vai ter controle sobre nada, muito menos sobre você mesmo. Até porque você não tem controle, muitas vezes, sobre o pecado, ou seja, sobre aquilo que te afasta de Deus. E você não tem controle sobre o pecado, você não reina sobre o pecado, não governa sobre ele, porque Cristo não governa a sua vida. O dia que Cristo governar a sua vida, você governa o seu pecado. Então, para que nós entendamos que somos chamados como reis e sacerdotes, chamados para governar não somente a nossa vida, mas governar a terra, o mundo criado de Deus, temos que entender que esse reino vem por meio de Jesus. Ele nos coloca na sua realidade do seu reino, chama você para ser rei, mas o trono continua sendo dele. O trono continua sendo dele. O centro
continua sendo Ele. Você reina? Reina sim. Você governa? Governa sim. Mas governa por meio dele, porque sem Ele você não conseguirá governar nada, nem a sua própria vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui e a gente se vê.